Bom dia a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos comemorando um ano da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Queria aqui agradecer a presença de todos vocês e agradecer a todos que nos ajudaram nesse um ano a nossa frente parlamentar ser uma realidade. Um ano tem até bolo aí, né? Quem não pegou o seu bolinho pode pegar no final para a gente comemorar um ano. Quem fez o bolo foi a filha daquela moça ali, da xerife. Levanta a mão, Cátia. Se não tiver bom, em vez de palmas, vai receber vaia, viu? Quem não pegou, no final também pode pegar sua fatia de bolo. Eu queria convidar para compor essa mesa aqui, junto comigo, ao meu lado, pessoas que vão, daqui a pouco, palestrar ou fazer uso da palavra. A minha primeira convidada, já posso chamar até de amiga agora, é Yohama Shima, atriz e mãe de Haru. Minha amiga. Queria convidar também, para compor a mesa, Dr. Paulo Outani, dermatologista. Convidar também, para compor a mesa, Cibele Drummond, advogada da OAB, representando os raros. Queria convidar Patrícia Saldanha, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Obrigado. Dani Guedes, atriz rara. Aqui representando a secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, minha amiga Cristina Pena, coordenadora de doenças raras. Queria convidar também para compor a mesa nosso parceiro, nosso amigo, Dr. Marcos Soares, presidente da APAI do Rio de Janeiro, diretor financeiro da Federação Estadual das APAIs. Eu gostaria de começar esse nosso encontro, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e prestar conta do que foi feito nesse um ano. Então, nós vamos passar um resumo, um vídeo, um resumo de algumas ações da nossa frente parlamentar. Por favor. Em um ano, muita coisa muda. Um estado muda. Um país muda. Em um ano, muitas vidas podem ser transformadas. E foi assim que a Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras embarcou nessa jornada, para dar rosto e voz aos que enfrentam o desafio de serem invisíveis.
Através de ações educacionais, com cartilhas, panfletagens, eventos culturais e, claro, com nossa assembleia se enfeitando com as cores símbolo das doenças raras, efetuamos a disseminação do conhecimento a respeito dessas doenças, conscientizando o máximo de pessoas nesse processo. Com ações institucionais, como audiências públicas, rodas de conversa e parcerias estratégicas com as secretarias de saúde de outros estados, conseguimos abrir portas para um diálogo mais amplo sobre as necessidades de tratamento, acesso e diagnóstico precoce. Realizamos juntos a entrega histórica de moções de aplausos e louvor de profissionais e pacientes em sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes, marcando a primeira vez em que raros presidiram uma sessão simbólica em uma Assembleia Legislativa de Estado. Concretizamos a capacitação pioneira no Brasil de 400 profissionais de saúde em sinais e sintomas de doenças raras no interior do estado do Rio, alcançando, por meio dos capacitados como agentes multiplicadores, cerca de 2.000 outros profissionais de saúde, tornando o atendimento mais humanizado e qualificado. Ainda aprovamos a lei que concede prioridade de atendimento aos raros e familiares nas emergências de todas as unidades de saúde públicas e privadas. E com a ajuda e contribuição ativa de todos vocês, tornamos o Brasil mais raro, com a criação do primeiro Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara da história do nosso país. Algo que pavimenta um caminho de esperança e justiça para todos nós. E assim, seguimos em frente. O primeiro ano foi apenas o começo. Em um ano, muita coisa muda, mas a luta permanece igual. Gente, esse vídeo é apenas uma parte do que fizemos junto com vocês. Ainda me lembro quando Daniel Van Stock e Selva Chaves, trazido por minha assessoria, entraram no meu gabinete pela primeira vez. Mais do que informações literalmente vitais, eles trouxeram um enorme desafio, que foi o de atender as demandas antigas e aparentemente impossíveis. E juntos começamos a desbravar caminhos. Nada é impossível quando juntos sonhamos e juntos corremos atrás. E foi assim que fizemos. Horas e dias produtivos, ouvindo raros, familiares, pesquisadores, associações, escola de medicina, empresa farmacêutica, judiciário, secretarias e muito mais parceiros. A partir daí, mergulhamos em busca de caminhos possíveis, eficazes para atendermos o mínimo de demandas. Essa jornada foi e tem sido uma montanha-russa. Tem dias que a alegria toma conta de todos, como no dia em que o Estatuto dos Raros virou lei. E tem aqueles dias em que a angústia toma conta da gente, quando os obstáculos são enormes e não depende só da gente. Mas nunca desistimos, como foi o caso da capacitação de profissionais de saúde, que não dependia da gente capacitar, mas podíamos ser a ponte, e corremos atrás, abrindo um canal de comunicação entre geneticistas e prefeituras do interior, e conseguimos esse grande feito. Eu mesmo estamos tentando fazer com relação ao fornecimento gratuito de protetor solar, e tudo mais em que podemos e devemos ser a ponte. E naquilo que dependemos de nós, com projetos de lei, trabalhamos diariamente também. Nosso lema tem sido jamais desistir e sempre ouvir a todos. Foi ouvindo vocês que chegamos aqui. Foi ouvindo vocês que muito aprendemos e ainda temos muito a aprender. Foi dando vez e voz a vocês que conseguimos, em muitos momentos, dar um rosto àqueles que sempre foram invisíveis. Tenho certeza que juntos vamos realizar muito mais. Então, nosso muito obrigado de coração
a todas e a todos que, junto conosco, participam desses momentos tão importantes. Eu fico muito honrado e emocionado de coordenar essa frente parlamentar e ver que as coisas estão acontecendo. Às vezes não acontece da rapidez que a gente gostaríamos que acontecesse, mas eu tenho a certeza que a gente vem avançando. O estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem o estatuto das pessoas com doenças raras. Então, isso foi uma grande vitória. Entre outros projetos de leis que foi aprovado aqui na LERJ e sancionado pelo governador Cláudio Castro, que já estamos cobrando que se regulamente, que se coloque em ação. Então, a gente fica feliz e contamos sempre com vocês. Sem vocês, isso não seria possível. Então, muito obrigado de coração e conte conosco, conte com a frente, conte comigo, conte com o meu mandato. Eu estou aqui para servir e estar junto com vocês em qualquer momento. Com tantas pessoas importantes aqui na mesa, nós vamos dar a palavra aos nossos palestrantes e vamos começar com uma pessoa que é atriz e que vai falar sobre a jornada de uma mãe de criança rara. Com a palavra, minha amiga Yohama Eshima. Bom dia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Muito obrigada por todo o movimento que foi feito pela frente. Eu tive que me segurar um pouco, porque me emocionei com um vídeo. Eu vou começar essa fala dizendo que eu vou falar aqui com o meu coração, porque eu sei que tem muitos termos técnicos e tem muitas ações muito concretas, né, para se dizer e tudo, mas eu quero compartilhar aqui e pedir licença para falar um pouco sobre a nossa história, a minha história como mãe atípica, o que a gente vem passando, de forma breve. Então, eu sou Yohama, sou atriz, sou mãe do Tom. Eu sempre tive o desejo gigante de ser mãe, quando me disseram um dia que eu não poderia ser. E eu falei, bom, ninguém pode dizer para outra pessoa que ela não pode fazer algo na vida dela, mesmo se a medicina diz que é impossível. Nenhum médico, ninguém pode dizer que não somos capazes de fazer alguma coisa do nosso desejo. E lá fui eu, falando que ele não podia falar assim comigo, que eu poderia sim ser mãe. O Tom veio na minha vida, eu engravidei, e com 7 meses de gestação, descobri que ele tinha rabdomiomas cardíacos no coração. E então veio a notícia, ele tem esclerose tuberosa. E eu pensei, o que é isso? Uma doença rara. Doença rara? O que é isso? Isso existe? Nunca tinha ouvido falar. E, de repente, esse desafio veio para a minha vida. Mas acredito que todo desafio que acontece na nossa vida nunca vem por acaso, sempre com uma grandiosa missão. Eu acolhi isso com muita dificuldade no início, porque não posso florear uma situação em que é muito dolorosa, principalmente para uma pessoa que eu não tenho uma doença rara, eu estou aqui representando o meu filho e a nossa história. Não foi fácil, até porque os meios de comunicação não diziam nada sobre doenças raras, nem sobre esclerose tuberosa. Eu nunca tive acesso a nenhuma família ou pessoa. Naquela época, eu não era nem um pouco conectada com pessoas com deficiência. Então, esse mundo se abriu e eu fui entendendo a importância de um mundo inclusivo e diferente e anticapacitista. O meu filho hoje tem 4 anos. Nós ainda temos muitos desafios. Ele é uma criança que vive com vários tumores benignos no cérebro e isso causa convulsões.
E o interessante é que todo esse desafio faz com que a luta seja incansável. A luta, ela é, como a gente estava falando hoje, né, Munir? Ela é diária e ela não acaba. Estar aqui é algo que preenche uma luta muito grande. Porque quem vive uma doença rara e quem vive dentro de uma família rara sabe como é difícil, primeiro, um acolhimento emocional, porque eu estou aqui emocionada, porque, de alguma forma, eu estou sendo acolhida por vocês. O meu filho está sendo acolhido por vocês, e vocês que estão aqui estão sendo acolhidos porque tem quem está aqui. A gente está no mesmo ambiente, e eu acho que esse é o maior desafio de uma família, é não se sentir sozinha. O que eu mais tenho me sentido, desde que o meu filho nasceu, é sozinha. Porque me falta... quando esse estatuto foi criado, eu pensei, uau, acho que meu filho nasceu numa boa época, porque ele tem só 4 anos e agora já existe um estatuto no estado onde ele mora. Mas ele ainda precisa de medicações pelo SUS, de forma gratuita, ele ainda precisa de terapias de forma gratuita e acessível, ele precisa de apoio, de rede de apoio, que por mais que eu seja uma pessoa privilegiada, eu ainda não tenho o apoio que eu preciso. Para estar aqui hoje, eu precisei fazer uma demanda absurda para que meu filho ficasse em segurança em casa. Então, quem é mãe, quem é pai, familiar de pessoas com doenças raras, sabe como isso é importante. Então, a luta, ela não acaba, ela é diária. E eu, como uma comunicadora da maternidade atípica, tomei essa coragem de ser comunicadora por causa da história do meu filho, tento fazer essa conexão com outras famílias. Então, eu também me coloco à disposição para esse acolhimento e que a gente possa se ajudar e divulgar ainda mais e falar ainda mais sobre, sim, os nossos sofrimentos e também sobre as nossas lutas e sobre as nossas vitórias. Porque nós existimos, o meu filho existe, né? As pessoas com doenças raras existem e a gente precisa estar aqui também. Isso aqui é uma... Eu não sei nem colocar em palavras a felicidade que eu estou sentindo nesse momento, porque é muito emocionante. É entender que o meu filho, ele vai ter espaço, sim, no mundo, e que a gente está batalhando para isso, com pessoas que pensam coisas técnicas, práticas relacionadas à lei, que é o que abre espaço para a inclusão e o anticapacitismo no mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui representando as famílias. Muito obrigada por esse espaço e obrigada pelo trabalho de todos vocês. A luta continua, os caminhos serão abertos, sim, e aqui existe uma mãe com muita força que não desistirá de empreender esforços. E eu gostaria muito que vocês contassem comigo e que a gente se lembrasse sempre que não existe impossível, que os caminhos, sim, podem ser abertos e que a gente pode, sim, exercer os nossos desejos de ir e vir, independente da maneira como somos. É isso. Muito obrigado, amiga Yohama. A gente fica muito feliz quando uma pessoa como você entra junto conosco nessa batalha. Independente do filho, né? Mas você junto conosco, não tenho dúvida que vai somar muito. Eu falei há pouco que a gente fica feliz do estado do Rio de Janeiro ser o único estado do Brasil em ter o estatuto da pessoa com doenças raras, mas esse estatuto, como o estatuto da pessoa idosa, como o ECA, o estatuto da criança e adolescente, tem que ser cumprido. E isso é a nossa missão, né? É trabalhar para que isso aconteça. Não adianta a gente só ter o estatuto, ser aprovado, mas o que está lá dentro escrito tem que ser cumprido. E nós estamos aqui para fazer que isso aconteça, para cobrar todos que têm que dar sua contribuição. Eu queria aqui agradecer algumas pessoas aqui presentes. Gélsio Mendes, que é coordenador
e presidente do INCA. Sheilamar Prates, presidente do Lions Clube do Rio de Janeiro, Vozes do Pólio. Letícia Santiago, presidente da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Genética Médica e Doenças Raras, obrigado pela presença. Roberta Serra, coordenadora da Saúde da Criança, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Fabiane Simão, presidente da Associação Nenhum Direito a Menos. Yolana Hermógenes, coordenadora da comissão do PCD da Alerj, representando aqui o deputado Fred Pacheco. Queria agradecer a presença do Charles também, meu amigo Charles, que é o secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência. Gostaria de ouvir agora o Dr. Paulo Outani, que é dermatologista e vai falar sobre a importância do Estatuto dos Raros na jornada do paciente e também da criação de protocolos. Obrigado por estar aqui presente. A palavra é sua, doutor. Espera aí. Tá? Acho que agora foi, né? Bom dia a todos. Bom, eu sou Paulo Outani, eu sou dermatologista. Trabalho no Hospital Federal do Servidor de Estado, no qual sou chefe de serviço de dermatologia, e faço parte da diretoria da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. E na Sociedade Brasileira de Dermatologia Nacional, né, eu sou responsável justamente pela parte de acesso, facilitação de tratamento para os pacientes. Eu faço essa interface com o governo. Bom, fico bem emocionado de estar aqui, agradecer o convite de estar aqui. Acho que ver essa quantidade de gente participando, tentando melhorar a vida de pacientes com doença rara, isso é fantástico. O senhor disse que pode demorar, mas conseguiu mexer. Eu acho que isso que é o mais importante. A gente está conseguindo andar e estou vendo aqui que realmente a coisa está indo. Eu acho que um pouquinho, cada um carregar um pouquinho, a gente consegue mudar muito a vida dos pacientes. Bom, contando um pouquinho da minha história, até para entender, né, chegar aqui, eu sempre trabalhei no SUS, sempre fiz minha formação, minha residência nos servidores e permaneci lá. Continuo até hoje, isso quase 40 anos. E sempre me preocupei com isso e sempre foi uma coisa que me angustiou, né? Muitas vezes a gente ter tratamento, acho que atender o paciente é uma parte do trabalho do médico, mas eu sempre pensei em uma coisa maior. Então eu sempre procurei ajudar a melhorar acesso ao tratamento, melhorar acesso a diagnóstico. Tenho aqui a Associação de Pacientes com que eu trabalho, a Psoriasis, que eu trabalho já há anos. Trabalho pela SBD, sempre briguei para conseguir ter um conhecimento melhor das doenças, um encaminhamento melhor da doença, tentar descobrir onde estão os gargalos e tentar facilitar isso. Com doença rara, isso é um negócio mais complicado ainda, né? Como a Yohama falou, eu acho que o pior é a família, é uma mãe não ter acolhimento. Muitas vezes ela recebe a notícia e fica perdida, ela não sabe para onde correr, ela não sabe aonde procurar ajuda, ela não consegue conversar com outras pessoas. Como o nome próprio diz, né, é raro, então é difícil encontrar essas pessoas. Então a criação desse estatuto eu acho que é de fundamental importância, né? Assim, a gente ter acesso, saber que existe isso e pelo menos saber que tem pessoas que se importam. Eu acho que o acolhimento, só o fato de ter acolhimento já é um grande passo. Na dermatologia, a doença rara ainda tem um agravante. Normalmente criam estigmas, né? A lesão é visível. Então, assim, pensar em epidermólise bolhosa, xeroderma pigmentoso, são lesões que são extremamente visíveis. Muitas vezes esse paciente sofre com discriminação, com estigma. As pessoas se afastam dessa criança. Além disso, a gente tem outras doenças que são graves, mas não são tão visíveis, né? A gente pegar uma doença bolhosa autoimune ou pegar uma psoríase pustulosa,
são doenças que vêm em surtos. São surtos gravíssimos, são surtos que necessitam de terapia intensiva e, se não bem conduzidas, levam ao óbito. Então, muitas vezes, a gente não tem nem informação. Muitas vezes, esse paciente ele vai bater no atendimento e muitas vezes nem é conhecida essa doença. Muitas vezes o dermatologista é o último a ser chamado. Chama o infectologista, chama o intensivista, e o dermatologista é o último a ser chamado. Porque é um doente grave, é um doente que tem muita lesão cutânea e muitas vezes o dermatologista, por desconhecimento, é o último a ser chamado. E isso, o atraso no diagnóstico, pode levar ao óbito do paciente. Então, assim, a gente ter, pelo menos, atualmente, a gente vê muito... ano passado, né, a gente fez uma campanha pela SBDRJ com os pacientes de epidermólise bolhosa, levamos as crianças para o Aquarrio. Só o fato deles estarem ali, saberem que tinha alguém acolhendo eles, isso foi de uma felicidade, tanto para as crianças quanto para as mães, fantástico. Então, assim, gostaria de parabenizar, eu acho que foi falado, no Estatuto fala-se de um registro desses doentes, então acho que a primeira coisa é conhecer, saber onde está isso, conhecer melhor, criar ações para tratamento gratuito, tratamento especializado, acesso a medicamentos, acesso a centros que entendam isso. Então acho que isso é fundamental. Eu, como diretoria da SBDRJ, coloco a sociedade à disposição para o que for necessário, em criação de protocolos, em criação de linhas de cuidado, e parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. A gente fica feliz, como você falou, de ver esse plenário cheio, né? A gente vê que nós estamos no caminho certo, é muito importante a participação de todos. Aqui é a casa do povo, é a casa de vocês, e é aqui que a gente tem que estar brigando por melhoria da qualidade de vida dos raros. E eu estou aqui para caminhar junto com vocês. Estão fazendo parceria com os laboratórios também, eu agradeço os laboratórios que vêm nos ajudando, agradeço a todos que participam conosco, né, dessa batalha, que só está começando. Uma das coisas previstas no Estatuto é o acesso, de forma simples, à informação. E temos aqui no Rio duas iniciativas importantes. Uma é da Aliança Cavernona Brasil, presidida pela minha amiga Selva Chaves, que mapeou os pacientes com cavernoma em cada estado do país e criou uma rede de comunicação entre eles e com a comunidade médica. E ainda conectou pacientes brasileiros com pacientes de Portugal, Estados Unidos, Angola, Espanha, Suíça e França. É um trabalho incansável da Selva. Obrigado, Selva, grande parceira. A outra importante iniciativa é da pesquisadora Patrícia Saldanha, que vai nos falar agora sobre a plataforma Saúdes Raras, um ambiente informativo, democrático, inclusivo e com linguagem popular, que é muito importante. Foi. Tá ligado. Tá ligado? Ah, agora eu tô ligado. Não, agora tá. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que é muito importante. Eu acho que estar aqui num outro espaço público, além da universidade, é fundamental. E lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, a gente tem um laboratório de... Posso puxar daqui? Pode. Alô? Oi? Também não. Oi? Pronto. Na Universidade Federal Fluminense, a gente tem um laboratório de investigação em comunicação comunitária e publicidade social. Então, a UF passou a ser referência não só no Brasil, em relação à publicidade social,
mas também em outras partes do mundo. Então, a gente já teve convite, acabou de fechar 2 parcerias com a Universidade do Minho, com a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de Múrcia, além de iniciar uma parceria com o Westminster em Londres. Então, a nossa ideia é trazer a informação, esse é o nosso foco. Minha mãe tem uma doença rara, nossa família foi pega de supetão, a doença rara se implementa na família, causa uma grande desestrutura, e eu venho percebendo, durante esse momento de vida, durante essa vivência, e durante a pesquisa que eu comecei a realizar, que a falta de informação, muitas vezes, mata mais do que a doença. A pessoa não sabe para onde vai. É desesperador. É desesperador porque não se reconhece o sintoma, não se tem dica, os médicos não sabem, não se sabe para que especialização a gente vai. Então, tem 2 anos, mais ou menos, em 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, eu consegui o diagnóstico da minha mãe, vimos que era uma doença hereditária, eu não tenho a doença, mas a minha irmã tem. Então, estamos numa luta pelo tratamento, pela aceitação da doença, e, nesse meio tempo, eu fiz desse projeto, meu projeto de pesquisa, meu projeto de vida. Não só para minha mãe, que teve essa oportunidade de ter o privilégio de ter acesso à informação, mas para as mães que não têm. Então, num primeiro momento, eu queria mostrar a plataforma, a gente já fez isso sem recurso, dentro de sala de aula, criando oportunidades. Se pudesse abrir a plataforma, por favor, na aba 1, Gabriel. Está aí? Está tentando mostrar, ele está tentando abrir a plataforma. Pronto. Então, ele vai passar, né? A gente coloca ali um texto da publicidade social, que ainda vai ser atualizado. A gente fez toda a logomarca, a gente fez toda a identidade visual, as produções de vídeos também, que já eu vou mostrar para vocês um deles. Todo esse trabalho foi feito sem recurso, dentro de sala de aula, porque eu acredito que a publicidade social, e esse é o nosso intuito, entender a publicidade social como uma metodologia de produção de conteúdo informativo de linguagem fácil e acessível, principalmente para a população mais pobre, que não tem essa chance. Então, qual é o ponto da metodologia? Envolver a sociedade civil no processo. Então, uma forma de envolver a sociedade civil no processo é dar voz. Porque o plenário está cheio? Não está cheio, gente, ainda. Tem muita cadeira vazia, ainda. Mas é um primeiro ano, então é uma primeira iniciativa. É para lotar. Então, a gente tem um estúdio muito simples dentro da universidade, mas que já melhorou dentro do nosso departamento de comunicação publicitária. Eu sou publicitária de formação, mas me dedico à publicidade social. A gente vai passar um vídeo de 30 segundos para dar um exemplo de como a gente começou a trabalhar. Este é o cordão de girassóis. Este cordão é utilizado para identificar pessoas com doenças ocultas ou deficiências invisíveis. Se você encontrar uma pessoa usando um cordão desses na rua, empatia é a chave, porque muitas vezes elas não aparentam ter alguma deficiência. No próprio cordão, informações como o nome da pessoa, o que fazer em caso de emergência. A resistência da flor do girassol simboliza a luta por acessibilidade. Para mais informações, acesse nosso site. Este é o cordão de girassóis. Este cordão é utilizado para identificar... Obrigada. Letícia, né, Santiago, que já foi citada também anteriormente. Então, assim, qual é o intuito da plataforma? Ela não ter dono. Ela não tem dono, mas tem uma moderação, porque as pessoas, às vezes, colocam qualquer coisa ali para passar e a gente precisa ter um filtro, né? Mas é entrar na plataforma, a pessoa mesmo se cadastra, e ela preenche os seus dados e ela passa a compor a plataforma. Muitas vezes uma associação ou uma instituição, ela é composta por uma única pessoa. Ela é a presidente. Por quê? Porque não tem mais gente, ela não se encontra. Ela não tem diálogo, não tem interação e não cria vínculo em lugar nenhum. Ela só é movida a desespero e a luta. Porque tem um filho, porque tem uma mãe, porque tem uma irmã, porque tem uma família. E aí a ideia, eu podia abrir na segunda aba, por favor, Gabriel. Então, na segunda aba, isso.
A gente coletou com dados públicos de iniciativas que já estão. Eu não conheço as pessoas que estão aí, mas são iniciativas de pessoas que já se comprometeram e colocaram alguma coisa no ar. Então, a gente fica caçando essas coisas e coloca. E esse daí, Equipe Raras, foi uma das primeiras iniciativas que eu fiz também dentro de sala de aula, com 5 mulheres capitaneadas, que foi a Gabi, que eu encontrei no Aterro do Flamengo, e ela me apresentou para outras 4 mulheres, que foi a Jo, a Paty Serrão, a Adriana Santiago e a Ana Braga, pelo amor de Deus, né? Então, assim, elas se juntaram, a gente fez um projeto para elas na UF, criou uma identidade visual, montou um lugar para elas terem uma representação na internet. Às vezes, a associação só tem um Instagram. Podia voltar na aba, por favor? Ela só tem um Instagram. Se ela só tem um Instagram, a gente vai ligar direto, aí põe lá, ir para. Isso. Aí você vai chegar no Instagram da Equipe Raras. Esse daí está no site da UF ainda. Né? Então, a própria pessoa ela tem a liberdade, de maneira gratuita, de entrar na plataforma e colocar a associação dela, ou a iniciativa que ela teve, ou o grupo que ela tem, porque isso é uma chance de tornar a informação pública e, de repente, encontrar uma outra pessoa que, pelo nome do sintoma, sei lá, botou insensibilidade nos pés, ou botou só pés, ou botou só mão, ou botou só picada na orelha. A gente não sabe, porque a doença rara é assim. Então, é uma possibilidade da pessoa se reencontrar e se encontrar com outras pessoas que tenham a mesma patologia. O que a gente vai promover com isso? A gente não vai indicar médico nenhum, a gente não vai indicar advogado nenhum, mas a gente vai abrir uma série uma nova gama, um novo universo para que as pessoas que já tiveram essa possibilidade ou passaram por essa situação possam trocar. Olha, esse advogado foi bom para mim, este médico foi bom para mim. A gente não vai se comprometer com nenhum tipo de indicação, mas a gente vai se comprometer em trazer uma informação genuína, de qualidade, verdadeira, sincera, por quem está na mesma luta, ao mesmo tempo, que é não só um acolhimento, né, mas, de fato, uma possibilidade de retomar a esperança através do remédio, dos caminhos que a gente tem para conseguir um atendimento médico, ou conhecimento com outras pessoas que sejam acometidas pelas mesmas patologias. Então, o meu papel aqui é de pesquisadora, de comunicação e de mídia cotidiano. Eu sou do programa Mídia Cotidiano, mas eu estou aqui como filha e como irmã e como uma componente de uma família rara que está fazendo alguma coisa. Então, são 3 anos e meio que eu estou nessa luta, a gente já conseguiu avançar bastante, e aí, não só aqui, como fora do país também, já tem países como a Colômbia, o México, em 2026, vai fazer um grande congresso de comunicação e saúde. Então, eu estou totalmente dentro e fazendo muita divulgação científica da comunicação nesse sentido. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade e abrir a oportunidade, e quem tiver dificuldade de se cadastrar, a gente vai dar um suporte também. Temos uma equipe muito pequena, estamos atendendo muita gente, às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente vai dar um retorno. A gente vai dar um retorno porque a gente quer exatamente abrir esse espaço de diálogo em prol da informação. É isso, muito obrigada. Obrigado, Patrícia Saldanha. Realmente, o plenário está cheio. O ideal é que estivesse lotado, né? Vamos trabalhar todos para lotar no próximo evento que fizermos, né? Queria aqui agradecer a presença da Eliane Jordão, que é coordenadora de doenças raras da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Agora nós vamos ouvir Dani Guedes, que vai falar sobre o tema Teatro Raro, o papel da arte na conscientização da sociedade. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. O Teatro Raro, para mim, é uma coisa muito, muito especial, porque, enfim, eu vou contar porque existe o Teatro Raro, a primeira companhia de teatro que fala de doenças raras do mundo.
que é composta por pacientes com doenças raras e pessoas com deficiência, e também leva informação sobre essas questões. Desculpa meu gaguejo, que eu fiquei nervosa agora, emocionada de estar aqui. Bom, eu tenho 44 anos e tenho escoliose idiopática desde os meus 10 anos e nunca operei a escoliose. Com 38 anos, eu tive um acidente no palco em que eu encostei a minha costela na minha bacia, porque a minha escoliose já tinha quase 100 graus. Então, eu resolvi operar. Porém, a gente se sente muito sozinho, né? Porque a cirurgia de escoliose é uma cirurgia que é realizada na adolescência. O ideal que seja realizada na adolescência. E eu ignorei a escoliose, fingi que não existia, montei um personagem e segui a minha vida. Só que com 38 anos não deu mais. Depois que eu sofri o acidente no palco, eu comecei a escrever um blog que chama Eu, Curva de Rio, contando sobre as minhas histórias engraçadas relacionadas à escoliose. E encontrei milhares de mulheres tão solitárias como eu, que não tinham operado, que já tinham operado, mas que tinha dado algum problema. E aí eu vi que eu não estava sozinha. E então eu decidi fazer a cirurgia de escoliose com 38 anos. Só que na recuperação dessa cirurgia, eu estava andando de patinete, caí e coloquei 3 pinos próximos à aorta, reabri, refiz a cirurgia, e na recuperação um achado de exame, porque eu caí na pandemia, eu fui fazer uma tomografia na coluna, pedi para fazer na cabeça, eu que pedi, e descobri um tumor raro na neurohipófise, e isso me levou toda a hipófise. Então, hoje eu não fabrico mais nenhum hormônio, não sobrou nada da hipófise. Desde quando eu operei, há 6 anos atrás, eu nunca mais tinha retornado ao palco. Eu tinha muito medo, porque eu não me reconhecia, eu não reconheço meu corpo no espelho ainda, é bem difícil para mim. E quando veio toda a questão de hormonal, a confusão, porque às vezes a gente tem a questão da hiponatremia, a questão da crise adrenal, a gente fica confuso, não sei se eu sou confusa, ou se a confusão é por conta de tudo isso, mas, enfim, eu tinha muita insegurança para retornar aos palcos, então eu fiquei 4 anos afastada do palco, mas sempre muito provocada pelo meu diretor. Ele falava, você tem que retornar, tem que retornar, tem que retornar. E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu comecei, inclusive nas internações recorrentes que eu tinha, passar textos na minha cabeça, e eu falava, bom, eu estou conseguindo pelo menos lembrar dos textos que eu já fiz na vida. E eu topei retornar com a última peça que eu fiz antes de operar, que é Stronger, a mais forte. Então, eu comecei a ensaiar no Sérgio Cardoso e disse, não faz sentido o que eu estou fazendo. Quando eu tirei a hipófise, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era a hipófise. Então, eu decidi que, naquele momento do ensaio, eu precisava informar sobre a minha doença, para que nenhuma mulher, é lúdico, talvez, passe pela desinformação que eu passei, pela solidão que eu passei, porque o que mais nos acomete, apesar de cercados de familiares, e também tem uma questão de incompreensão exata sobre o que acontece com a gente, dos familiares, dos amigos, a gente se sente muito sozinho na hora que a gente está na cama de hospital, porque somos só nós, apesar de rodeados, enfim, é uma solidão quase inexplicável. E aí eu decidi que eu não deixaria mais que nenhuma mulher. Por que a mulher? Porque são mais de 80% que são abandonadas quando acometidas por doenças raras, ou mães de pacientes com deficiência ou doenças raras. A mulher ainda é muito culpabilizada, e o grande número, né, é maior o acometimento em mulheres. Eu queria que nenhuma mais passasse pelo que eu passei. Então, eu fundei a Companhia Teatro Raro.
E aí, sempre depois dos espetáculos, a gente faz uma roda de conversa e a gente abre espaço para médicos e para pacientes, e a gente tem relatos de mulheres que são abandonadas no meio de uma internação, por WhatsApp, porque, de novo, a mulher é culpabilizada, é tudo culpa da mulher, e o homem ou o parceiro, enfim, nem todos aguentam o peso de ter uma doença, mas é tão irônico isso, né? As pessoas não sabem nem o que a gente passa, como é que você pode falar que você não aguenta uma coisa que você não passa? Enfim. E aí, eu criei o Teatro Raro está aí, crescendo. Espero que seja visto por muitas pessoas e que muitas pessoas, nas mesmas condições que eu, façam parte disso. Porque eu não sei quanto tempo eu estou por aqui, mas eu sei que eu quero deixar essa herança para a sociedade e que cada um possa participar, porque o objetivo é levar informação através da arte. Por quê? Porque aí a gente vai estudar e vai querer entender o que a gente está falando e melhorar, porque eu estou fazendo um mestrado que comprova que a arte é um instrumento facilitador de aceitação da doença. Então, um paciente que, de alguma forma, está praticando arte-terapia, no caso, eu estou focada em artes cênicas ou musicoterapia, a aceitação dele para chegar à fase 5 é muito mais rápida e muito menos dolorosa, porque a gente sente muita dor, né? Eu convivo com a dor quase que diariamente, mas quando eu estou aqui, parece que eu tomei algum remédio que minha dor passou. Quando eu estou no palco, acontece a mesma coisa. E eu quero que todas as mulheres tenham a mesma sensação que eu, e que todas as mulheres aprendam a se amar. Porque quando a gente se ama, qualquer homem pode ir embora, qualquer parceiro, enfim, porque a gente sabe qual é o nosso valor no mundo. E, para terminar, eu gostaria só de fazer um pedido, um apelo para este país, para o Ministério, para os governos, enfim, para o laboratório. Os pacientes com diabetes insípidos, essa é uma das minhas doenças raras, estão sem a medicação, o DDAVP, a desmopressina. Então, eu gostaria muito que houvesse, que os pacientes, pelo menos, sejam acalentados de alguma forma, que exista uma resposta sobre o que está acontecendo. Se é o Ministério, se é o laboratório, se são os governos locais, é logística, porque sem remédio não tem luta, sem remédio não tem arte, sem remédio não tem grupo de apoio, porque o básico do básico é a medicação. E nós precisamos garantir a medicação, a desmopressina, para pacientes de 3, 4 anos que utilizam 4 puffs por dia e hoje não tem nenhum. As pessoas vão começar a morrer. Então, esse é um apelo que eu faço, e eu quero convidá-los a todos a participar desse movimento de transformação e informação através da arte. Participem do Teatro Raro, de qualquer forma, e assistam e propaguem a informação. Não do teatro, mas informação sobre doenças raras e a importância de chegar lá no Acre, a hidrocortisona, de chegar em lugares inalcançáveis à informação. É isso, esse é o papel do Teatro Raro na sociedade. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você, Dani. Eu queria agora passar a palavra a Cibele Drummond. Ela é presidente da Vice-Diretoria de Doenças Raras da OAB do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre uma questão que preocupa toda a comunidade rara, a judicialização dos medicamentos.
Também estamos disponibilizando, a partir de amanhã, no Instagram da Frente, o vídeo sobre esse tema, gentilmente gravado pela nossa advogada Maria Cecília, que está em um compromisso em Brasília e não pôde comparecer aqui. Sibeli, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa, né, em que se criar essa frente parlamentar, e muito mais ainda, um momento de muita felicidade a todos nós, é comemorar um ano, né, um ano de vida dessa frente, dessa iniciativa, que vem sendo adotada aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu falo que o Estado do Rio de Janeiro é um estado que realmente é inovador em vários aspectos, né, seja diagnóstico do teste do pezinho, que houve ampliação, como também essa frente parlamentar, porque quando a gente pensa em doença rara, né, todo mundo aqui traz uma história. Eu também tenho a minha história. Conheci as doenças raras por meio da fibrose cística. Então, há 13 anos, eu trabalho numa organização não governamental. Hoje eu estou aqui representando a OAB, né, porque eu sou diretora, eu sou farmacêutica, bioquímica e sou advogada. Trabalhava com microbiologia antes de receber o diagnóstico da fibrose cística. Então, eu falo que quem hoje convive com uma doença rara são pessoas que, na minha concepção, são pessoas que realmente têm uma missão na vida, né? A gente está aqui para fazer a nossa contribuição social, né, ajudar a todas as pessoas e trazer orientação. E pensando nessa necessidade, a OAB, ela criou a vice-diretoria das pessoas com doenças raras, porque é um anseio, né, que essas pessoas precisam, né? Que seja acolhimento, que seja informação. Porque quando a gente pensa em doença rara, eu sempre digo, 3 pilares são muito importantes. Inicialmente, o diagnóstico. Diagnóstico, quanto mais cedo a gente vem a ter o diagnóstico, a gente passa a ter um norte no segundo pilar, que é o tratamento, né? E que é a informação. Informação sobre qual seria a linha de tratamento a se seguir. Né? Informação sobre qual apoio e subsídio da mãe, dos familiares, para poder lidar com uma doença rara. E, por fim, os tratamentos. Que, hoje, quando se pensa em doença rara, não há como se desvincular das inovações farmacêuticas e tecnológicas, que sejam no âmbito da medicina, dos medicamentos, como também no âmbito dos dispositivos médicos hospitalares. E a gente tem a nossa Constituição, né, a nossa Constituição que nos resguarda direitos, né, nossos direitos fundamentais, inicialmente o direito à vida. Todos nós temos direito à vida, temos direito à saúde. Mas como se perfazer, como se assegurar a esse direito? Então, pensando nisso, a OAB, o doutor Geraldo, né, ele, sob iniciativa dele, criou-se, né, essa vice-diretoria das pessoas com doenças raras, em que nós todos tivemos um diagnóstico, né, e nos unimos. Por quê? Porque não há que se pensar hoje em doença rara sem pensar na união, sem pensar na coletividade. Porque a própria terminologia doença rara, ela vem de quê? Da incidência, é uma baixa incidência. E se nós não nos unirmos, né, não pleitearmos uma política pública para que seja efetiva, para que tenha estatuto, que nos resguarde esses direitos, fica mais difícil. Por quê? A gente sabe que a judicialização é uma realidade e ela acontece. Só que os entraves, eles vêm aparecendo. Os entraves vêm aparecendo por questões financeiras, econômicas. E, claro, tem a vertente também da perpetuidade, né, os impactos econômicos, sociais, familiares que isso pode gerar, não só para a família, como também para o âmbito público. Então, hoje, o que nós temos que pensar é sempre nesse viés regulatório. Como que nós podemos nos aproximar? Como que nós podemos nos mobilizar para isso? Porque é uma preocupação. Em casos excepcionais, cada caso é analisado de forma individualizada, mas nós não podemos desmerecer e desconsiderar a importância de nós pleitearmos uma política pública voltada para atender as necessidades da população. Até porque o nosso país tem acordos internacionais que foram firmados
que a gente pode explorar isso com mais profundidade, né? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: hoje, quando a gente pensa em judicialização da saúde, a gente tem que analisar caso a caso, pela excepcionalidade que hoje se criou. E é uma demanda que vem preocupando o Estado no âmbito federal, no âmbito nacional. E isso é um movimento que nós... claro que a judicialização ela vai permanecer, ela vai continuar, mas em função do gasto, do impacto social que isso vem gerando, mudanças foram adotadas e cada vez mais o NADS ele vai ter um papel de instrução, de orientação para os juízes no momento da decisão. Então, a particularidade, a experiência, a forma como se conduz um laudo médico, isso tudo vai fazer muita diferença entre aceitação e não aceitação. O resultado quanto à eficácia do paciente, se o paciente ele vem apresentando resultado para aqueles que fazem o uso por meio da judicialização. E quando a gente pensa no direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição, a gente vê que é um direito fundamental, é um direito que compete a todas as pessoas com doenças raras, como também qualquer outra patologia, pleitear no âmbito judicial. Mas hoje o entrave ele está mais difícil e vai acontecer. Então, por que a gente não pode desconsiderar a importância desse momento, a importância da gente ter uma frente parlamentar que lute por nós? Porque é necessário, sim, se desenvolver pesquisas, né, se desenvolver projetos para que haja uma produção nacional. Eu falo até em caráter assim, mais amplo e mais a longo prazo. Porque as doenças raras, com o diagnóstico, ela vai se tornar mais frequente. Isso é uma realidade. A informação hoje ela existe para isso e os métodos estão ficando cada vez mais precisos, né? A triagem genética hoje se torna um aconselhamento genético. Ele vem crescendo e vem sendo explorado. Então, a gente precisa de subsídios políticos e coletivos para subsidiar protocolos clínicos de tratamento. E não há como se pensar nisso de forma em separado, de forma isolada, vendo cada doença de forma isolada. É necessário a gente, de fato, nos unir para celebrar momentos como esses, ações coletivas no âmbito da informação, no âmbito de dados demográficos, dados epidemiológicos, dados sociais, né? Porque o diagnóstico de uma doença rara ele é muito difícil, né? É muito difícil você receber, uma mãe, uma mulher receber. É claro que eu não quero simplesmente aqui defender apenas a bandeira feminina, mas é porque para a mulher é muito difícil. A gente fez um estudo em que se observou que, quando a mulher ela tem um diagnóstico, é uma situação muito difícil para ela, porque ela não vai abandonar o filho dela. Então, ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela tem uma rede de apoio, ou ela trabalha. Então, e ela vai ter que procurar pessoas para poder ajudá-las a poder lidar com isso. Às vezes, ela é abandonada. Às vezes, um familiar, os pais ajudam, outros não. Outras vezes, a gente tem que dar os nossos jeitos, né? Estar em momentos como esse. Então, é muito válido, é muito importante. É momento de grande satisfação e de emoção também. De emoção. Porque alguém olhou por todos nós, né? E alguém olhou por todos nós. O raro vem tomando voz. E, cada vez mais, eu falo que nosso papel social, se a gente conhecer alguém que tenha sintomas crônicos por mais de 6 meses, vamos ficar em cima, vamos pedir para procurar algum nível de conhecimento, de uma especialização, para mudar de médico, fazer algum tipo de rastreamento, que seja genético, se conseguir o genético melhor, porque as doenças raras são doenças crônicas progressivas, e que, se a gente não tratar a tempo, a gente vai ter, sim, problemas que são difíceis de estancar, e lesões que podem, sim, se tornar irreversíveis. Então, a conscientização quanto aos nossos direitos, a conscientização quanto ao nosso papel social,
no sentido de informar, de nos unir, procurar instrução. A gente, como OAB, a gente está à disposição para ajudar a todas as pessoas que precisem. Né? Eu falo em nome da Vice-Diretoria das Pessoas com Doenças Raras, como também da Diretoria da Pessoa com Deficiência. A gente, na condição de sociedade civil, a gente está à disposição para instruir, para ajudar, porque informação é que as pessoas mais precisam. E espero, né, que essa informação, cada vez mais, ela seja levada para as universidades. Que as doenças raras sejam também cadeiras de disciplinas, né, projetos de pesquisa, para que os médicos recém-formados eles venham a ter essa informação. Né? Eu falo que, pela fibrose cística mesmo, a gente já teve várias histórias de que pacientes foram descobertos depois na adolescência, na fase adulta, e com sequelas que já estavam assim, um pouco irreversíveis. Então, isso acho que é uma ideia, né? É uma troca. Eu falo que cada encontro que a gente tem das doenças raras, a gente aprende um pouco mais, a gente se conhece um pouco, né, mais e melhor. Por exemplo, agora, eu acabei de saber de uma doença rara que a minha mãe tem, que eu não sabia que era uma doença rara. Então, assim, é um contexto, né, que é da diabetes insípidos. Então, é um contexto, olha para você ver, é a mesma cirurgia que você fez há 20 anos atrás, há 24 anos atrás, com uma história diferente. Porque a informação, há 24 anos atrás, era uma, hoje é outra. Então, deputado, parabéns pela iniciativa, parabéns de coração, parabéns por ter esse olhar de cumplicidade por essas pessoas. Porque, né, quem convive com doença rara, às vezes, o problema é um problema de informação, é um problema social, é um problema familiar. Né? Agradeço a Deus assim, pela oportunidade de a gente estar aqui. Né? Porque eu falo, gente, quem teve um diagnóstico tem algo a contribuir. Né? A gente tem que trazer o nosso papel social. Porque a vida não faz sentido sem um propósito, pelo menos para mim. Né? E obrigada mesmo por vocês que estão aqui, né? Por terem disponibilizado o tempo de a gente, né, se conhecer melhor, da gente ter essa troca, de se conhecer pessoalmente. E a partir daqui, disseminar isso para outras pessoas também, porque elas precisam muito, muito, muito de informação. Muito de informação. Agradeço de coração pela oportunidade. Parabéns mais uma vez, tá, pela iniciativa. Obrigado, Cibele. O ideal é que os remédios chegassem aos raros sem necessidade da judicialização. Então, temos que lutar para que isso aconteça. Né? E, a respeito da capacitação dos médicos e das pessoas que trabalham nesse meio da medicina, isso já começou a acontecer no interior do Estado. Volta Redonda capacitou 400 pessoas que trabalham na área da saúde. E já fizemos parcerias também com a universidade, para que os médicos que vierem agora se formar já conheçam um pouco da questão das doenças raras. O que me preocupa, desculpa, o que me preocupa muito também em relação a doenças raras é o diagnóstico. A gente sabe que 30% das pessoas que nascem com doença rara vêm a óbito por falta do diagnóstico precoce. Então, a gente vem lutando muito para que a gente consiga ter esse diagnóstico o mais rápido possível. Popularmente falando, todo o teste do pezinho que é feito no estado do Rio de Janeiro é encaminhado para a Pai do Rio. E eu estou aqui com o presidente da Pai do Rio, o Marcos Soares, que eu gostaria que ele fizesse uso da palavra também e explicasse o trabalho da Pai do Rio, como funciona. Volta Redonda não. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro avançou em agosto de 2023 para cá. Até agosto eram 7 doenças que eram diagnosticadas pelo teste do pezinho. A partir de agosto
são 53, e nós estamos trabalhando para que aumente esse diagnóstico para mais números ainda. Então, eu queria passar a palavra agora para o presidente da APAE Rio, Marcos Soares. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Deputado Munir Neto, inicialmente eu quero, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a mesa, todos que aqui estão, cumprimentar as pessoas todas que estão conosco hoje nesse dia, esse dia de comemoração de 1 ano da Frente Parlamentar de Doenças Raras, o que nos traz uma alegria muito grande de ver que a informação, muito embora ela precise muito ainda ser difundida, ela já está no caminho. A APAE Rio, ela faz a triagem neonatal, carinhosamente chamado de teste do pezinho, e muitas vezes é aí que a família, que a mãe, que o pai sabe daquilo que ele vai precisar enfrentar, mas sem saber exatamente como enfrentar. Essa é a grande, foi dito aqui já na mesa sobre essa difícil situação que se coloca diante de um diagnóstico, como mencionado aqui, muitas vezes é a mãe que fica sozinha com o filho, com a filha, porque uma mãe não abandona seu filho e sua filha jamais, mas os pais, aí, os maridos, os companheiros, têm uma tendência enorme a deixar para trás, como se aquilo fosse algo que não merece ser vivido. E merece sim, porque estamos falando de vidas, estamos falando de seres humanos. E a APAE Rio, ela faz o teste do pezinho em 15 mil, aproximadamente, 15 mil nascidos vivos no estado do Rio, 53 testes em cada um desses. Temos também, diariamente atendendo lá, 600 famílias na APAE do Rio, fica na Tijuca, na Rua Bom Pastor, atendendo 600 famílias diariamente. São famílias que estão conosco há muitos anos, muitos ali têm mais de 30 anos conosco. E isso nos traz uma responsabilidade enorme. Eu, particularmente, comecei a viver essa realidade em 2021, quando então fui nomeado ainda num momento de intervenção da APAE Rio, a APAE Rio que ficou mais de uma década sob intervenção da Federação Nacional das APAEs, e por conta da minha expertise em administração, sou advogado de formação, mas presido uma subseção muito grande da OAB, que é a Barra da Tijuca, a maior subseção da capital do Rio de Janeiro, por 2 mandatos, terminando agora, e por conta dessa expertise jurídica e administrativa, fui nomeado para intervenção. Graças a Deus, deputado, nós, em aproximadamente 2 anos, conseguimos sanear a APAE Rio e terminar com a intervenção. Foi então que tivemos a oportunidade de lançar uma chapa e estarmos hoje aqui representando essa associação, que é uma associação de amor. Aliás, uma associação que também está comemorando, porque a APAE Rio, dia 11 de dezembro, agora próximo, na semana que vem, completará 70 anos de existência. 70 anos de história, 70 anos de luta, 70 anos servindo à sociedade. E eu costumo brincar com o pessoal, falar assim, olha, a APAE, num mundo ideal, a APAE e tantas outras associações, no mundo ideal não existiria, porque seria dever do Estado. Nós temos uma Constituição e seria dever do Estado prover todas essas necessidades e acolher todas essas pessoas, mas sabemos que na prática não é assim que funciona. Sabemos que precisamos estar juntos, irmanados, de mãos dadas, para poder superar os desafios que são enormes. Graças a Deus não estamos mais no momento de intervenção, graças a Deus a APAE Rio não corre mais risco de fechar suas portas, porque esse era o risco quando iniciamos o trabalho em 2021. A APAE Rio, que foi a primeira APAE do Brasil, onde nasceu o movimento apaiano, há 70 anos, ela hoje tem mais de 2.250 APAEs no Brasil inteiro, são 62 APAEs aqui no estado do Rio de Janeiro, e um movimento, talvez o maior movimento que atenda pessoas com deficiência no mundo inteiro. Então, para nós poder estar juntos e levando adiante todo esse legado que já vem sendo construído há muitos anos e há muitas mãos, é um motivo de orgulho. E eu quero deixar registrado aqui, deputado Munir Neto, nossos parabéns a Vossa Excelência e a todos os demais parlamentares que efetivamente trabalham e atuam pela pessoa com deficiência.
Ontem nós tivemos a oportunidade de ter um seminário lá no Palácio Guanabara para poder tratar desse 1 ano da ampliação da triagem neonatal. Passamos de 7 para 53 doenças, e ontem nós tivemos um trabalho, até a doutora Roberta Serra está aqui conosco, já saúdo também, e foi muito proveitoso ontem, né, doutora Roberta, porque tivemos a oportunidade, foi bem técnico, para poder discutir questões pontuais, mas o que recebemos de notícia é que estamos no caminho certo. Essa é, acho que é a principal notícia, isso que nos move, é fazer o bem, agir de forma certa, de forma correta. É claro, nós não temos aqui nenhum compromisso com os erros do passado, né? Como eu falei, eu estou desde 2021 à frente da APAI Rio, também sou diretor financeiro da Federação Estadual das APAIs. Nós não temos compromisso nenhum com erros do passado, mas o nosso compromisso é de fazer o melhor que nós temos com as condições atuais e lutar, né, assim como aqui hoje, assim como a frente parlamentar, e lutar para que possamos ter condições de melhorar e agir de forma muito melhor, deputado. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a todos, parabenizar Vossa Excelência, né, e dizer que a APAI Rio, a triagem neonatal, ela está ainda no segundo estágio, ela tem mais alguns estágios para avançar, e certamente vamos construir um futuro melhor para todos com pessoas com deficiência, ou não, para todos os seres humanos, porque, no fundo, nós precisamos ser tratados como iguais, irmãos e irmãs, o que nós somos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente Marcos. Me permite só mais uma, eu esqueci. A semana que vem, queria fazer um convite, aqui é um convite para todos e todas, do dia 9 ao dia 12 da semana que vem, né, de dezembro, nós teremos o 12º Festival Nossa Arte, deputado. É um festival que reúne mais de 2.000 artistas, todas pessoas com deficiência, que vêm do Brasil inteiro se reunir aqui conosco no Rio de Janeiro, festejando os 70 anos do Movimento Apaiano, os 70 anos da APAI Rio, e esse festival vai ocorrer do dia 9 ao dia 12, ali no Expomag, ali perto da prefeitura. Então, é gratuito e vamos ter ali diversos eventos maravilhosos e que vamos poder, né, ver como que as pessoas com deficiência podem e devem ser tratadas de forma igualitária, porque podem produzir arte, né? Já está sendo convidado, assim como todos aqui. Tá bom, deputado? Fica aqui o convite até para essa casa também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos, pelo convite. Com certeza vamos estar lá prestigiando. Gente, já são 12h24. Eu sei que o pessoal está começando a ficar com fome, mas após aqui a nossa sessão aqui, nós vamos ter um belíssimo e delicioso coquetel, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai caminhar para o... Mas nesse momento é importante a gente ouvir o Estado, né? E aqui eu queria convidar a representante aqui da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Cristina Pena, que é coordenadora de doenças raras da Secretaria de Saúde, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Vou falar fora do microfone para que, se tiver algum deficiente visual, me localize. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher loira, cabelos longos, estou de blusa branca e um blazer risca de giz. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do excelentíssimo deputado e coordenador dessa frente parlamentar, Munir Neto. Cumprimentar aqui todos os meus colegas que fazem parte do Comitê de Doenças Raras. Cumprimentar aqui a nossa querida também coordenadora de doenças raras da Secretaria de Direitos Humanos, a Eliane Jordão. Cumprimentar também a nossa coordenadora da Saúde da Criança, da Secretaria de Estado de Saúde, doutora Roberta Serra. É uma satisfação muito grande estar participando aqui hoje desse 1 ano de comemoração dessa frente parlamentar. Eu estive aqui no dia da instalação
parabenizar a iniciativa do deputado Munir e dos seus pares pela criação dessa frente parlamentar que vem se destacando no estado do Rio de Janeiro, principalmente com a criação do primeiro estatuto para a pessoa com doença rara, além de todas as leis que a gente tem visto sendo sancionadas aqui nessa casa. Ontem nós participando, então é oportuno hoje esse evento aqui, deputado, porque ontem nós comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e foi lançado o primeiro censo, creio eu, do Estado do Rio de Janeiro para a pessoa com deficiência. Eu vou falar aqui um pouquinho das nossas ações dentro da secretaria. Eu estou coordenadora, essa coordenadoria também fez um ano, coordenadoria de doenças raras, e o que a gente entende, quanto Secretaria de Saúde, para que a gente possa efetivamente desenvolver as políticas públicas e atender com dignidade as pessoas com doenças raras, nós precisamos também de um diagnóstico de onde estão, quem são, quantos são, e nós estamos trabalhando para que a Secretaria de Estado tenha um banco de dados sobre pessoas com doenças raras. A primeira fase foi encaminhado um questionário aos 92 municípios, nós conseguimos mapear quais os municípios têm doenças raras. A segunda fase, eles vão receber um outro questionário. Nós estamos na fase também de implementação e organização de um sistema, que é o sistema que vai ser alimentado pelos municípios, e para que a gente realmente saiba, né, quantos são, nós não sabemos hoje no Rio de Janeiro. No Brasil não se tem esse levantamento. Quer dizer, na literatura sempre se fala, o Brasil tem 13 milhões de pessoas com doenças raras, já havia até 15 milhões, a gente não sabe corretamente. E nós sabemos também que são de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Tem doenças que elas se subdividem. Ela tem, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho da epidermose bulhosa, tem 4, depois ela se subdivide, o doutor Paulo aí pode me corrigir, que é dermatologista, em mais de 30 depois. Então, é muito difícil, a gente tentou fazer um levantamento, com a minha assessora, eu falei, vamos fazer um levantamento das doenças. Então, os nomes, depois elas se subdividem. O que falta mesmo, que é que todo mundo falou, informação, diagnóstico, capacitação. O Rio faz o atendimento. A gente recebe, inclusive, pacientes de outro estado. E pacientes do nosso estado saem para ser atendido em outro, com doença rara. A gente está na reorganização da nossa linha de cuidados para as pessoas com doenças raras. E o teste do pezinho também foi um grande avanço. Quer dizer, o Rio de Janeiro ele é pioneiro em algumas ações. O teste do pezinho, fizemos um ano agora também, ampliação do teste pezinho. Nós tivemos a criação do primeiro comitê de doenças raras do Brasil e o segundo do mundo, o qual eu fui presidente por 3 anos. Ele foi criado em 2018. Nós tivemos, depois, em seguida, em 2020, a criação da coordenação de doenças raras, de atenção à pessoa com doenças raras na Secretaria de Direitos Humanos. Tivemos a criação dessa coordenação na saúde, que é a qual eu sou coordenadora, a frente parlamentar, e com a frente parlamentar veio o estatuto, o primeiro do Brasil. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele vem se destacando em ações.
Os desafios, tivemos alguns avanços, os desafios são muitos, mas a gente precisa continuar nessa luta, e a luta juntos, sociedade civil, poder público, nós vamos conseguir dar qualidade de vida e tirar da invisibilidade as pessoas com doenças raras do nosso estado. Muito obrigado, não vou me alongar, porque a hora já está estendida. Muito obrigada. Obrigado, amiga. Realmente, o que você falou, a união do poder público com a sociedade civil é que vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos raros. Agora, nós vamos ter uma apresentação de uma sketch com a atriz Dani. Na verdade, eu vou ler uma carta. Hoje eu estava mexendo nos brinquedos das crianças e aí eu lembrei de quando a minha filha chegou chorando da escola e disse que a amiga dela havia perguntado se a sua doença era contagiosa. Ela, muito astuta e inteligente, respondeu que se fosse contagiosa, não seria rara. Eu pensei em conversar com ela naquele momento, mas passou. E hoje, aqui, mexendo nas coisas, eu resolvi escrever uma carta, porque, inclusive, ela é uma pessoa extremamente dedicada aos estudos e não para em casa. Então, quando ela chegar à noite para dormir, ela vai encontrar essa carta. Filha, eu quero te contar o quanto é importante ser raro em um mundo tão desigual e perverso. Talvez a sua amiga lá atrás não tenha feito por mal. Ela não tinha informação suficiente e é por isso que eu estou aqui. A sua raridade vem de sofrimento, mas já se tornou tão especial e lutadora que quero te contar o quão raramente você foi desejada por mim. Quando você tinha 5 anos, eu percebi alguns sintomas diferentes em você. Meu mundo caiu. Você é meu chão e meu céu. E ver que aos 8 anos você pesava 10 quilos fazia meu corpo tremer de desespero e incerteza. Mas você foi esculpida pelas mãos do artista Deus, de maneira mais perfeita que eu poderia imaginar. Eu te desejei tanto, eu te esperei com tanto amor. O amor é raro, e este sim é contagiante. E o Gabriel veio para complementar esse amor tão puro e raro de uma mãe. Seu irmão é nossa fonte de resiliência. E é inspirada nele que eu te escrevo isso. Eu entendo o quanto deve doer forte em você, não o fato da sua colega de infância ter questionado se sua doença era contagiosa, mas o fato de você ter escolhido ajudar e encontrar a cura para si e para tantas pessoas, e escolher a faculdade de medicina, que você tem um desenvolvimento brilhante, mas encontra barreiras intransponíveis de preconceito para incluir suas pesquisas e teses sobre doenças raras. E é o que te faz uma joia rara e já lapidada, que nem essas barreiras te fazem desistir. Com você eu ganhei muito mais do que esperava. Às vezes eu lembro do meu vestido azul, rodado, e todas as vezes que eu passei a mão sobre a minha barriga, e sentia seus borbulhos e chutes sapecas, com você dando sinais de que viria para transbordar a minha vida, e que teria um propósito lindo de união entre nós e um amor cíclico entre nossa família. Seus esforços, seus almoços corridos no Uber, os insistentes nãos que recebe, quase com violência na sua cara, te fazem mais forte, e a mim também. Nenhum corticoide do mundo vai destruir laços tão profundos de sangue, amor e suor. Eu te amo, Letícia, e eu queria gritar isso ao mundo,
mesmo que muitas vezes eu tenha vontade de te proteger aqui, dentro de mim, envolta do vestido azul, acariciando dentro da minha barriga. Você veio para desbravar o mundo como uma painita. É a joia mais rara do mundo. Vermelha como sangue, pulsante como a vida. E seguimos juntos. Paulo, eu, você e Gabriel. E todos os nossos sonhos e lutas. Você, uma painita vestida em seu jaleco branco. E eu, mais do que mãe, a guardiã dessa joia tão rara. Parabéns por ser essa mãe tão lutadora como você é. Você é uma fonte de inspiração para mim. Muito, muito, muito obrigada. Que homenagem. Gente, nós vamos passar agora. Eu fiz algumas moções de aplausos aqui da casa. E vamos passar a fazer a entrega de algumas pessoas que nos ajudaram nesse 1 ano da Frente Parlamentar. É claro que muitas e muitas pessoas mereciam, como não tem como nós podemos homenagear todos com essas moções, nós escolhemos algumas pessoas. É uma maneira simbólica de agradecer a todos os parceiros, tanto os presentes quanto os ausentes, igualmente importante das conquistas obtidas para os raros e seus familiares. Eu queria, a primeira homenagem, eu queria convidar aqui a Adriana Santiago, que é cofundadora e vice-presidente da Associação Brasileira Abissoniana, mãe de Letícia, minha parceira aí, e tem uma longa atuação em pró da causa rara. Adriana, vem receber aqui, merecidamente. Parabéns, você é merecedora. Tem mais alguns homenageados. Tá. Vamos chamar agora para receber as suas homenagens. Dani Americano, Suelen Maia e Bianca Nunes, Carla Barcelos, Maica Lous e Selva Chaves. Gostaria que todos viessem aqui para a gente poder fazer a entrega das moções. Por favor. Parabéns. Suelen. Vamos entregar para todos, depois a gente tira uma. Bianca. Não, né? Maica Lois. A Maica. A Carla está internada. Só que ela pediu para receber para ela. Você? Aham, sim. A Selva. E a. A da Carla, ela pediu para receber para ela. E é? Vem pra cá, gente. Vou
ficar aqui no meio aqui. Vocês são merecedores, viu? Obrigado pelo Parabéns, gente. Estamos chegando ao final, mas tem um vídeo aqui que seria importante a gente passar. Então vou pedir agora para passarmos esse vídeo. Já estamos chegando ao final, daqui a pouco, nosso coquetel, hein? Empatia é você poder se colocar no lugar do outro e sentir os sentimentos dele como se fossem os seus. Compreender os seus sentimentos, ideais, desejos, valores e crenças. Manter uma escutativa o tempo todo e poder contribuir com alguma ação que renda benefício para quem está escutando. É uma conexão profunda e visceral com o outro, uma ponte invisível que nos permite sentir o que o outro sente, ver o que o outro vive. É como um abraço invisível que acolhe, cura e valida. Quando praticamos a empatia, não olhamos o outro de longe, e sim nos aproximamos da sua experiência. É um ato de amor, de humanidade e fazer o outro se sentir visto e compreendido. É a chave para a conexão real, aquela que vai além das palavras e se vai sentir nos corações e nas atitudes. Porque a empatia, em sua essência, é o poder de fazer o bem de maneira ativa e generosa, com a certeza de que, ao ajudar, estamos também nos ajudando, conectando nossa humanidade em um ciclo sem fim de compaixão e transformação. Empatia já! Venha conosco, se coloque no lugar do raro. Vamos melhorar a qualidade de vida deles. Conto com vocês. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. Empatia já, hein? Tamo junto. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui prestigiar esse 1 ano de frente parlamentar. Agradecer muito a minha equipe de assessores que vestiu a camisa da causa rara e pedir a vocês uma salva de palmas, todos que estão aqui, por estarem juntos nessa grande batalha. Vocês fazem a diferença, vocês são os verdadeiros heróis. E para finalizar, antes da gente ir para o coquetel, a nossa frente faz 1 ano e estamos aqui fazendo a entrega de bolos na comemoração de 1 ano. E hoje também comemoramos 30 anos da Manu, que também vai distribuir bolo para nós. Manu está fazendo psicologia, já garantiu o emprego dela. Já formou? Então o emprego está garantido lá em Volta Redonda, se ela quiser ir morar lá. Então eu queria aqui, junto com vocês, para finalizar, cantar parabéns para Manu. Parabéns. Tudo pra Manu! Gui,
É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah. Manu. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora aqui fora, vai ter um delicioso coquetel e eu convido a todos para poder saborear esse coquetel. Obrigado de coração, 1 ano de frente parlamentar, 30 anos de Manu. Valeu!